Inédito, inédito, inédito. A propósito, a gente precisa definir o que é inédito. Então, inédito é aquela coisa que é novo, é espetacular. Algo inédito é algo que você nunca viu. Por exemplo, você diz assim: ei, mulher, pelo amor de Deus, tem um filme inédito. O que é que você está dizendo? O roteiro é diferente. Cara, o romance é diferente. As imagens é diferente. Você tem que assistir, porque inédito chama atenção. Um livro inédito. Aquele livro que você diz assim: olha, eu estou lendo um livro inédito. Um livro que é incrível. É impressionante. Olha, você precisa ler um livro inédito do pastor Costa Neto, A Cultura do Voluntariado. Não, foi chateado. Pensava que o pessoal ia gritar. Mas o que é o inédito de Deus? Uma coisa que eu penso. Se inédito é, e aí eu gosto muito quando eu vou no dicionário, eu encontro a palavra original. O novo, o que a gente não viu, o original de Deus. No livro de Isaías, ele traz em um momento muito crítico, difícil, Deus usa o profeta Isaías 43, 18 e 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, uma coisa inédita. Quando eu olho sobre o inédito de Deus, na minha cabeça vem muitas coisas. E uma delas, uma passagem do inédito de Deus, quando Paulo estava falando sobre o Espírito Santo na nossa vida, ele faz coisas inéditas de Deus, e aí ele usa a expressão: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou do coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, o inédito de Deus. E eu sei que você já experimentou o inédito de Deus. Eu sei que você já experimentou transformações na sua vida. Eu sei que você viu de onde você saiu, onde você está hoje, por causa que Deus fez coisas inéditas na tua vida. Ninguém faria o que Deus fez na tua vida. E aí a gente está na terceira parte dessa série, e a primeira parte você precisa ouvir. Gente, sabe aquele seriado que você está assistindo? Entendeu? Para de assistir aquele seriado, assiste a parte 1. A parte 1 a gente está falando sobre, a parte 1 a gente falou, e o João Vitor, uma pregação maravilhosa do João Vitor, sobre se prepare para o inédito. Fala comigo, se prepare. A gente precisa se preparar para o inédito. E a gente usa ali, nossa equipe preparou, uma mensagem maravilhosa, o João Vitor transmitiu, baseado em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 126. O livro de Salmos, capítulo 126, é a saída do povo ali da Babilônia, 70 anos sob o domínio de Nabucodonosor, na Babilônia. Eles estão entrando no inédito de Deus, estão entrando numa coisa nova de Deus, estão entrando no sonho de Deus, estão entrando numa coisa que eles nunca viram. E ali a gente fala: se prepare para viver o inédito. Estão comigo, pessoal? A segunda parte também, João Vitor, vale a pena assistir. Se você assistir a parte 1, a parte 2, você vai dizer assim: é melhor do que qualquer seriado. Na parte 2, fala comigo: viva o inédito. Eu preciso me preparar para o inédito, mas eu preciso viver o inédito. E o nosso protagonista foi Josué. Ele começa a conversa Deus dizendo assim: Moisés morreu. Moisés morreu. Se prepara para o inédito. É você. A terra prometida, e ele é uma nova estação, é um novo governo, são novas conquistas, são terras, são posses, são coisas assim. Se prepare, mas também saiba viver o inédito de Deus. Hoje a gente vai falar sobre os inimigos do inédito. Os inimigos do inédito. E se aqui eu estou me preparando, se aqui eu estou vivenciando o inédito de Deus, eu preciso continuar querendo o inédito de Deus, querendo o melhor de Deus, que o olho não viu, o coração não viu, o que você não imaginou, o que você, assim, não, mas eu vi Deus fazer, assim, você não tem nem noção do que Deus ainda tem para você. Se eu quero viver no inédito, eu preciso ter cuidado com os inimigos
do inédito. E aí a gente vai usar a figura de Sansão. Fala comigo, gente, Sansão. Sansão é uma figura na Bíblia que nos ensina muito. Dever de casa para você, entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, aciona o sininho para quando sair vídeo novo, você avisar, se inscreve, assiste a parte 1, a parte 2, tá certo? E leia Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16. 13, 14, 15 e 16. Quando eu olho para Sansão, ele foi escolhido de uma forma incrível, gente. Deus aparece ali para o pai de Sansão, a mãe dele, né? E Sansão é dado. Não foi só um menino que foi dado, foi uma criança que Deus gerou para ser juiz na Gibe. Joana, juiz. Um juiz é aquele cara que diz assim, ei, essa aqui que precisa seguir, esse direcionamento que precisa ser seguido, essa mudança que tem, não, isso aqui não é justo, não, isso aqui que é justo, não, isso aqui é errado. Não, juiz, gente, juiz, fala comigo, juiz. Libertador. Debaixo de uma opressão do povo, e ali havia, vale a pena, você vai ler, você vai compreender, havia uma opressão de um povo chamado os filisteus, estavam oprimindo demais o povo, ele foi levantado como libertador. Gente, mas quando eu olho para Sansão, um homem tão forte, mas ele não aprendeu. Não aprendeu. Ele venceu tantos inimigos, mas ele não conseguiu vencer esses inimigos. O que leva alguém a cair nos mesmos erros, retroceder para os velhos caminhos e nunca, em definitivo, avança em direção ao inédito de Deus? Porque quando você olha no capítulo 14, ele entra numa enrascada, vai lá numa cidade, se apaixona por uma mulher, e aí quando ele vai fazer o casamento, ele vê que é uma armadilha, ele entra numa confusão com gente errada, com povo errado, com coisa, ele entra numa armadilha, dessa armadilha ele tem que fugir, queima um bocado de plantação dos filisteus, o filisteu começa a ter ódio dele, ele matou 1000 pessoas, gente. Vocês não ouviram não? 1000 pessoas. E o pior, perdeu a mulher ainda. 20 anos se passam, ele comete a mesma coisa. A mesma coisa. Se prepare, vivam, mas cuidado com os inimigos do novo. O primeiro inimigo que Sansão não venceu e a gente precisa vencer: obstinação. Obstinação. O que é obstinação, gente? Ser obstinado é estar determinado a fazer a própria vontade, custe o que custar. Tem o seu valor. A obstinação em determinadas áreas tem o seu valor. Eu ser obstinado, está certo, para ser um bom profissional. Eu vou fazer o que custar. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que gastar tempo, eu vou ter que investir, eu vou ter que separar esse tempo. Eu vou ser um excelente profissional. Essa obstinação é fantástica. Eu vou ser um obstinado a ser empresária, o meu negócio, rapaz, eu vou fazer pesquisa, eu vou fazer o curso, porque eu quero que o meu produto seja, a obstinação é fantástica. Ser obstinado para ter qualidade de vida, saúde, eu vou fazer o que eu preciso fazer. O que é necessário fazer? Acordar cedo. O que é necessário fazer? Atividade física. O que é necessário fazer? Comer, beber. O que é necessário? Porque eu tenho um foco. Essa obstinação é legal. Vida financeira, porque eu não quero dever, cara, o que é preciso? Eu vou fazer tudo, eu vou fazer curso, eu vou pegar um coach, mas eu não quero, porque essa é o meu foco. Legal, mas quando a obstinação passa a dizer, querer é poder, tem problema. Querer é poder, eu quero, por quê? Porque eu sou Sansão. Eu quero, por quê? Cara, porque eu tenho dinheiro. Eu
quero. Por quê? Porque quem manda aqui sou eu. Olha a vida de Sansão, gente. Juízes capítulo 14 diz assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Gente, 20 anos depois, e aqui foi a confusão, confusão. Juízo 16, certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Normal. Por quê? Porque eu sou Sansão. Eu quero. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila. Sansão era assim. Quando ele queria algo, ninguém conseguia convencê-lo do contrário. Seus desejos eram seus senhores, ele era forte por fora, mas fraco por dentro. Sansão era refém da sua vontade, musculoso, mas atrofiado na mente. Qual a solução contra esse inimigo? Ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Não seja obstinado em fazer o que você quer, seja submisso para fazer o que Deus quer. Romanos capítulo 8, versos 8, 9, 13 e 14, diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Gente, o fruto do Espírito é domínio próprio. A ação do Espírito Santo na nossa vida, Paulo escrevendo uma carta aos Gálatas, no capítulo 5, versos 21 a 23, ele diz assim: porque o fruto do Espírito, o resultado do Espírito na minha vida, traz amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Domínio próprio. Ter domínio próprio e exercer a nossa, vamos dizer, né? A nossa vontade, como filho de Deus, é fazer aquilo que eu quero, é fazer aquilo que Deus quer. Fazer aquilo que eu sei. Se eu quero vivenciar o inédito, o novo, o que o meu olho não viu, o que eu preciso acabar, destruir esse inimigo chamado obstinação. Querer é poder. Eu li um livro, ele não tem em português, ele é bem fino, em inglês, assim, por que os grandes caem? E nesse livro, ele fala uma coisa que sempre me chama a atenção. Ele diz assim, por que os grandes caem? Ele conta a história de grandes, né, de líderes, de presidentes, de pastores, de líderes religiosos, de líderes de CEOs, de empresa. Ele diz assim, a maioria das pessoas caem porque elas chegam em determinado terreno e dizem assim, eu mereço. Eu já acertei tanto na vida, eu já trabalhei tanto na vida, eu já me dei tanto na vida que agora eu mereço fazer o que eu quero. Por que os grandes caem? Porque eu já acertei tanto, mulher, eu já acertei tanto, eu já fui tanto, olha, eu já disse tanto sim para negado, eu já falei tanto, eu já disse, já me dobrei para todas as pessoas, agora eu mereço pelo menos errar. Gente, nós estamos falando no inédito de Deus. Fala comigo, inédito de Deus. Eu preciso ser honesto comigo e dizer assim, Espírito de Deus, controla a minha vida. Controla a minha vida. O que o Espírito tem para mim e para você é coisa boa, gente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é gostosa para a minha vida, ser controlado pelo Espírito Santo, ter Jesus Cristo no centro da nossa vida
Ei, gente, ouvida boa, ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Mas outro inimigo que a gente precisa vencer, e Sansão não venceu, foi a autossuficiência. Uma característica na vida de Sansão é que a gente não encontra, se você olha nos capítulos, você não encontra Sansão com mentores, com conselheiros, com líderes religiosos. Você não encontra Sansão com profetas. Você não encontra Sansão dentro de igreja. Sansão andava só. Por quê? Porque ele era Sansão, cara. Sansão. Ele podia. Andava só. Autossuficiência. Autossuficiência. Ei, o único episódio que alguém tenta parar Sansão, seus pais. Eles não vão vencer. Ele não escuta o conselho dos pais. Juízes 14, 3. Seu pai e sua mãe perguntam: será, filho? Será que não há uma mulher entre os seus parentes, de entre todo o povo? Você precisa mesmo ir aos filisteus incircuncisos conseguir essa esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-me para mim, e é ela que me agrada. Sansão não tem conselheiros, não tem mentores, não tem amizades espirituais. Não tem. Salomão, ele diz em Provérbios, capítulo 15, 31 e 32, diz assim: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Provérbios, noutra tradução, essa mesma passagem, assim: aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Salomão também, ele diz, Provérbio 18, 1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola, se rebela contra a sensatez. Gente, a gente precisa de gente. A gente precisa de gente. Salomão, cara, Salomão! Ele poderia dizer assim: ei, eu já sou sábio, não preciso de ninguém. Mas versão Costa Neto, sabe por que Salomão é sábio, gente? Porque ele só andava com sábio. Ele se tornava mais sábio ainda. Para tomar conselho, ele mesmo sendo conhecedor de tudo, ele diz assim: eu pego conselho de pessoas. Por isso que ele era sábio cada vez mais. Se a gente quer o inédito de Deus, fala comigo, inédito de Deus, gente. O inédito de Deus, a gente precisa vencer a obstinação, mas a gente precisa vencer a autossuficiência. Porque a autossuficiência às vezes cega. E a pessoa comete os mesmos erros, 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 os mesmos erros. Harry Clown é um psicólogo e ele tem um livro legal. Eu até falei com o pessoal da livraria para mandar pegar esses livros e depois vocês lerem. O livro é fantástico. O título do livro, Nunca Mais. 10 coisas que nunca mais você tem que fazer. Eu ralei esse livro umas 2 vezes e é todo riscado lá. Eu estou até quando eu estava vendo essa pregação, eu comecei a pegar e ler de novo. Eu disse assim, gente, não vou contar para vocês, não. Ah, tá bom. Ele disse assim, nunca mais repita uma coisa que deu errado. É lógico. É lógico não, gente, faz a mesma coisa. Nunca mais repita uma coisa que deu errado. Não deu errado. Mudou o cenário? Não. Então vai dar errado de novo. Os protagonistas mudaram? Não. Vai dar errado de novo. As pessoas envolvidas mudaram? Não. Vai dar errado de novo. Mudou de cidade? Não, é o mesmo lugar. Vai dar errado de novo. As coisas estão sendo feitas de novo, novamente, coisa nova. Não, vai dar errado de novo. Ele conta a história de uma mulher que pegou e de uma confusão
pau, vai aquela coisa, pau, e vai pedir conselho a ele, vai, tá. Aí depois passa alguns anos, aí se encontra com a mulher, e aí, como é que você está? Aí eu voltei para fulano de tal. O quê? Tu viu o quê? Mulher, tu estava dizendo que ele era descendente. Não, mas ele é. Não, você quer que ele seja, mas ele não é. Está enganando você mesmo. E sabe o que, é que vai acontecer? Não vai dar certo. Dá não, minha filha, dá não, minha filha. É legal, gente. Um livro que você lê assim, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, não, pelo amor de Deus. 10 coisas que você não deve fazer. Nunca mais tente mudar uma pessoa. Nunca mais tente mudar uma pessoa. Nunca mais queira fazer uma coisa que você não é. Nunca queira se transformar para fazer uma coisa que você não é. Não é. Vai dar errado. Gente, e aí, o que é que acontece quando nós somos autossuficientes? A gente não escuta o básico. Salomão não escutou básico. Fala comigo, o inédito de Deus. Eu tenho que vencer esse inimigo. E como é que eu venço esse inimigo? Se submeta às autoridades. Sujeite-se a conselhos sábios. Busque pessoas que falam aquilo que você não quer ouvir, mas precisa ouvir. Nós não somos uma família perfeita, mas a gente tem uma nota boa lá em casa. Eu, Neném, Lucas, André, e a gente criou uma atmosfera, um ambiente na nossa casa que a gente diz aquilo que precisa ser dito. Depois de Jesus, do Espírito Santo, uma pessoa que me ama mais e quer o melhor de mim é a Nenê. Tem coisas que ela diz para mim que eu não quero ouvir. Fico ali 2, 3 horas com raiva, um dia com raiva, mas a gente tem que admitir, tá certo. Nas férias agora, minha filha pegou, pai, sente aqui, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Isso aqui. Pai, pelo amor de Deus, pai. Isso aqui, você fica. Mas o sábio se torna mais sábio quando ele escuta a disciplina das pessoas. E da mesma forma que ela fala, eu falo, da mesma forma, com amor. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa. Querer não é poder. Se submeta ao Espírito Santo. É uma coisa para você, meu irmão. Pare de viver sozinho, sozinha. Para. Vai, senta com gente. Mulher, diz, fala. Fala aí, mulher, desembucha. Não está tudo certo. Não é possível, está tudo certo. Não está. Não, mulher, tá. Não está. Eu não gosto de negócio, está tudo bem, não. Eu quero que você fale a verdade, diz para mim. Ah, isso quer? É essa pessoa. Nós temos uma ferramenta maravilhosa na nossa igreja chamada Grupo de Crescimento. Se permite. Gente, Salomão. Ele diz assim, o ferro com ferro se afia. Ser humano com ser humano se afia. Se permite. Vai lá. Se permite. Vença a autossuficiência. Né? Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, Jesus ia para o templo. Jesus ia para a igreja. Terceiro inimigo que precisa ser vencido, Salomão desprezou o poder dos gatilhos. O poder dos gatilhos. Brincar com o poder das tentações. 20 anos depois do episódio em Tímina, ele volta a trilhar o mesmo velho caminho. Gatilho é botão, fala comigo, gente, botão. Aquele botão que de fora liga algo dentro e tira a pessoa do
do caminho. Na psicologia, gatilho, ele tem uma definição técnica, diz assim: os gatilhos emocionais podem ser pessoas, palavras, opiniões, situações que desencadeiam uma reação emocional intensa e excessiva dentro de nós. O gatilho é o botão. Na vida de Salomão, na vida de Sansão. E aí, sempre que você subestima seus gatilhos e transgride seus limites, está planejando retroceder. E como vencer o gatilho? Os gatilhos é ficar longe do seu limite. Longe do seu limite. Como evitar os gatilhos, gente? Evitar os gatilhos é você ouvir a voz que está te dizendo. Não vai isso, não vai ser, vai dar problema. Você ouvir essa voz, já está no teu limite, puxa, vai, sai, pula fora. Provérbio 27, 12, Salomão diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Leia a si mesmo, veja para onde os seus pensamentos estão correndo, interrompa o processo dentro de você antes que se consuma. Leia, conheça, peça ajuda ao Espírito Santo. Gente, tem gatilho da ira. Ira. Quem sabe o seu gatilho pode ser um gole de bebida, um gole, é só o gatilho. Mas todo mundo faz, mas cuidado, pode ser gatilho para você. Aí daqui a pouco você não tem nem noção. Gatilho é uma conversa que devia ser, um site pornô. É algo que você escuta e diz assim, vai dar problema. Jesus sobre gatilhos, olha o que Jesus fala. Jesus diz assim: se o teu olho te leva a pecar, arranca, porque é melhor ir para o céu sem um olho do que para o inferno com dois. Jesus, gente, fala comigo, Jesus. Jesus diz assim: se tua mão te leva a pecar, arranca, porque é melhor ir com uma mão, sem uma mão para o céu do que duas para o inferno. Jesus está falando de gatilhos. Ei, gente, tu é inteligente, pelo amor de Deus, tu é inteligente. Jesus não está falando para se mutilar. Jesus está falando, ei, é gatilho, arranca, meu irmão, pula fora. Pula fora. Ei, macho velho, vou me levantar aqui, vou me levantar. Não fica aí, vou nada, meu irmão. Ser mal educado, meu irmão. É melhor ser mal educado com você do que perder a minha comunhão com Deus. Estou lá fora. Lá fora. Eu descobri um gatilho na minha vida. E foi numa situação. O meu gatilho era falar com raiva. Falar com raiva. Se eu falasse com raiva, meu irmão, e aí você tem uma inteligência melhor, você começa a manipular, e aí você começa a falar, e eu sabia como manipular, e eu sabia como ferir as pessoas, como botar a pessoa para baixo, eu sabia. Mas quando eu estava com raiva, eu me lembro, ainda bem, graças a Deus, foi com 7, 8 anos atrás. Uma viagem que eu fiz com a neném, estava voltando, passou ali, estava num congresso, vinha passando pela Alemanha, e aí o nosso voo ali na Alemanha foi cancelado, desde 10 horas da manhã. 10 horas da manhã cancelado, meio-dia, mas não sei o que, vai e volta, não, pode ir nesse aqui, não vai, não sei o que, vai, volta, vai, não sei o que. 11 horas da noite. Me botaram um japonesinho. Meu irmão.
Eu fui com tudo naquele japonês. E aí, falando em inglês ali, a negada tudo ouvindo, a neném, pelo amor de Deus, Costa Neto, meu amor, você está fora de si. Nenê, eu sei que eu estou fora de mim. E o japonesinho só. Não resolveu nada. Meia-noite, mandaram a gente para o hotel. Passei a noite toda sonhando com aquele japonesinho. Vocês riram porque não foi vocês. Gente, uma vergonha. Aquele quarto. Eu disse assim, meu Deus, não sou assim, eu não sou isso. Eu amo gente, eu prego isso, ainda bem que o japonesinho não sabe que eu sou pastor. Quando eu cheguei naquele aeroporto que eu procurei aquele japonesinho. Gente, eu procurei aquele japonesinho. Nunca mais vi o japonesinho. Porque gatilho é assim. Quando o botão aperta, o prejudicado nem o outro não. Quem morre é você. Quem morre é você. Nunca mais vi o japonesinho. Não tive mais a chance na Gibe de restaurar. Porque gatilho é assim. É uma ira, é uma palavra, é uma coisa, e você não tem mais como voltar. Qual é o teu gatilho, gente? Qual é o teu gatilho? Não posso escolher não ser tentado, mas posso optar por não jogar com as tentações. O quarto inimigo que a gente precisa vencer, gente, é o abuso da graça. Juízes capítulo 16, 19 e 20, fazendo-o dormir, que ele já estava com Dalila no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Pastor, estou entendendo nada. Lê a história, você vai entender. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Que triste, gente, achar que a graça limpará a sua barra mais uma vez. A graça apaga pecados, mas não faz punir as sequelas. Salomão diz, Provérbios 29, 1, anota esse texto, gente, anota esse texto. Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Noutra tradução, sem que haja remédio. Solução para vencer esse inimigo. A graça não deve ser usada como desculpa para errar, e sim como poder para acertar. Porque quem precisa da graça, chama Jesus. Quem precisa da graça, reconhece a humanidade e chama o Espírito Santo para estar no centro. Depender da graça é depender de Jesus, depender da graça é depender do poder do Espírito, depender da graça é depender do poder de Jesus na nossa vida. Não é confiar na nossa força.
Eu uso a graça em várias situações, diante de tentações, diante de pecado, diante de lutas. Senhor, meu Deus, eu mesmo não consigo fazer isso. Eu chamo a graça de Deus, eu chamo a graça. Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua graça eliminando esse desejo, a Tua graça eliminando isso, a Tua graça, Senhor, eliminando. Senhor, me ajuda, Senhor, a Tua graça. Ei, se a gente quer o inédito de Deus, fala comigo, inédito de Deus, gente. A gente precisa vencer o que, gente? O abuso da graça. E eu acredito que o último inimigo que a gente precisa vencer, eu acredito que se a gente vencer esse inimigo, a gente consegue eliminar todos os demais. Qual é o último inimigo? Um coração não transformado. Por favor. Eu acredito que Sansão teve um encontro com Deus. Se você olha a história de Sansão, ele aparece ali nos heróis da fé. Eu acredito que Sansão teve um encontro com Deus. Teve a oportunidade de arrependimento. Você vai ver uma oração, as últimas orações de Sansão, a primeira oração diz assim: Senhor, me dá força para matar esse pessoal, para me vingar os olhos que eles me tiraram. Mas depois, se você olha a oração de Sansão, também é uma oração de assim: eu quero voltar à minha missão de vida. Eu fui levantado como juiz, eu fui levantado como libertador, Senhor, eu quero libertar esse povo, Senhor, me dá mais força para libertar esse povo. Você vê que é uma oração de missão de vida. Mas quando olha toda a vida de Sansão, você vai perceber um coração não transformado. Ei, olha para mim aqui, gente, por favor, olha para mim aqui, olha aqui para mim, gente, por favor aqui. Você precisa ter uma vida transformada. Você precisa examinar a sua vida e fazer uma pergunta para você mesmo, de Senhor, eu tive a experiência do novo nascimento, Jesus Cristo só mudou a minha vida. Senhor, meu Deus, eu sou apenas uma pessoa que senta num banco de uma igreja, que diz que tem uma religião, que tem a Bíblia decorada. Jesus só transformou a minha vida. Nós precisamos fazer essa pergunta. Eu sou transformado mesmo, Senhor? Eu passei pela experiência do novo nascimento. Nós não fazemos igreja para que as pessoas se sintam à vontade. Nós fazemos igreja para as pessoas entrarem e sentirem-se à vontade, mas saírem daqui perturbadas, incomodadas. No sentido de o Espírito Santo martelando na sua cabeça. Dizer, eu preciso de Jesus, eu preciso de transformação. Havia um lobo. E esse lobo, ele, depois de farrear com os amigos à noite ali na floresta, ele sentava na beira assim da montanha e olhava para baixo. Ele via as ovelhas. Ele via as ovelhas unidas ali, descansando, tal, comendo. E aí um pastor das ovelhas levando elas para comerem. Elas tinham ali, aí o lobo olhava para as ovelhas e dizia assim: eu sou lobo, mas a vida de ovelha é melhor. Rapaz, eu quero ser ovelha. Aí ele se levantou, foi lá no shopping e comprou uma roupa de ovelha. Ele se vestiu. E desceu. Foi bem recebido. Oh, rapaz, ovelha. Estava por onde? Não, na floresta. Na floresta. Que ovelha assim, não. Ovelha anda com ovelha. Ovelha não anda sozinho. Ovelha que anda sozinho é comida para lobo. Ah, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E aí, o lobo, ovelha, assim, bora, vamos comer. Quando ele pegou o capim, disse assim: rapaz, como é que esse povo come isso? Ele comeu, botou para dentro, rapaz, não tem gosto de nada. Porque tinha capa de ovelha, mas não tinha natureza de ovelha. Aí diz assim:
Rapaz, a vida de ovelha é melhor, mas aqui acolá ser lobo é bom. De manhã era ovelha, de noite era lobo. De manhã era ovelha, de noite era lobo. Mas ele percebeu que essa vida não era dele. Aí esse lobo, um dia se ajoelhou e disse: Senhor, eu sou lobo. Mas o Senhor é criador, o Senhor pode me transformar em ovelha. O Senhor me transforma, ovelha. E naquela oração sincera daquele lobo, ele foi transformado em ovelha. E a primeira coisa que ele disse assim: eu quero saber se Deus realmente me transformou. Ele pegou o capim e sentiu o gosto. Eu não digo que eu fui lobo, mas por muito tempo, 14 anos na minha vida, eu andava com ovelha, eu sentava com ovelha, eu escutava a história de ovelha, eu sentava numa igreja, eu ouvia as músicas da igreja, eu pensava que era ovelha. Não digo que eu fazia coisa errada, mas eu não era ovelha. 14 anos de idade, eu tive uma experiência com Deus. Deus mudou a minha vida. Eu estava no acampamento, Deus mudou a minha vida. Eu tive um encontro com Jesus, Ele mudou a minha vida. Eu me lembro que era mês de férias, eu voltei daquele acampamento, com a minha vida transformada. Eu peguei a Bíblia, em um mês eu quase li a Bíblia toda. Eu comia essa Bíblia. Eu gostava de arraia, gostava de brincar de bila. Nas férias eu saía às 7 horas da manhã, voltava 8 horas da noite. Gente, não era errado não, mas naquele tempo eu comia essa Bíblia. 45 anos se passaram. Essa Bíblia ainda fala comigo, Deus ainda fala comigo, eu ainda escuto a voz de Deus. Eu gosto de comer essa Bíblia. Gente transformada ama a palavra, gente. Gente transformada escuta a voz do Espírito. Gente transformada desliza, peca, mas o pecado não tem mais domínio sobre a vida dela. Gente transformada morre com Cristo e ressuscita com Ele. Gente transformada abre a boca e diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gente transformada tem transformação no dia a dia, gente. Efésios capítulo 5 diz assim, versículo 1: sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo vos amou e entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, conversa tola, gracejos imorais, nem inconvenientes. Ao invés disso, ações de graça. Vocês podem estar certos de que nem o imoral, nem impuro, ganancioso, idólatra, que tem herança no reino, que é idólatra no reino de Deus. Ninguém os engane com essa palavra, com isso. Verso 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Essa é a atitude de gente crente, gente. Romanos capítulo 12. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a você mesmo. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essa é a atitude de gente crente dia a dia. Compartilhe o que vocês têm com os santos, as suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoe. Crente abençoa, crente não amaldiçoa.
Alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior também. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É coisa de gente crente, gente transformada. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Porque o Senhor diz: minha vingança eu retribuirei. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoará as brasas vivas na cabeça de vocês. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A gente precisa fazer essa pergunta para a gente: Deus, eu sou transformado mesmo? Sou transformado mesmo? Eu vejo uma igreja que vive missão de vida, mas se prepara para viver na eternidade. A eternidade é real, a vida é curta e passa rápido, tudo passa. Vai ter prestação de contas, e para ter prestação de conta, a gente precisa ter missão de vida. A gente precisa viver a experiência do novo nascimento. Crente, gente salva, é gente transformada. O Evangelho de Jesus não é um convite para a gente ter bons hábitos. O Evangelho de Jesus é um convite para a gente ter mudança de caráter. Somos humanos. A pior tentação, a serpente tentou Eva e Adão. A pior tentação é fazer com que nós, seres humanos, sejamos mais humanos, ou querer ser mais do que humanos, querer ser Deus, e menos daquilo que Deus diz que a gente é. Está entendendo, gente? A tentação é arrancar nossa humanidade. Mas Jesus Cristo veio para justamente na nossa humanidade Ele dar poder para viver a vida com Ele. Feche sua cabeça, feche seus olhos. Talvez seja esse inimigo que precisa ser vencido, que vai nos ajudar a vencer a obstinação, a autossuficiência, vai nos ajudar a gente se afastar dos nossos limites e entender os nossos gatilhos. Talvez seja a transformação do coração, que a gente vai usar a graça para a gente acertar mais, e não o motivo de pecar mais. Pede transformação, pede transformação. Espírito Santo, eu quero ser transformado. Espírito Santo, eu quero ser transformado. Espírito Santo, eu quero experimentar o novo nascimento. Espírito Santo, eu quero experimentar a natureza de Jesus na minha vida. Espírito Santo, muda a minha vida, muda a minha vida. Porque eu quero o melhor, Pai. Eu quero o melhor, Deus. Eu quero o novo, eu quero o original. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Meu coração é teu, Pai, meu coração é teu. Vamos cantar. Você pode ficar de pé e dizer: o meu coração é teu. Você pode dizer, levanta as tuas mãos, abre a tua boca e diz: é só teu. Você pode dizer: faz em mim o teu. Só tu podes fazer. O meu coração é teu. O meu coração é
Joga os medos fora.